Boa noite, gratidão a quem já está entrando, muito obrigada. Galera, coloquem aí nos comentários de qual cidade você está falando, eu adoro saber de quais lugares as pessoas estão me acompanhando, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre relacionamento, essa pandemia, o confinamento, as crises todas têm abalado, mexido muito com os casais. E esse tema é um tema que mexe muito comigo, porque para mim família é algo muito sagrado. Você vai, você conhece a pessoa, você se apaixona, você faz um monte de planos e chega lá na frente e começa a dar errado, né? E é muito triste quando isso acontece. Olha, nós temos de São Paulo, de Campinas, vão colocando aí de qual cidade vocês estão falando, para que eu fique sabendo qual a cidade cada um de vocês está. Campinas, bastante gente de Campinas, muito bom. Bom, vamos começar então, porque eu acredito que todos estão aqui, porque querem saber como que funciona esse negócio de casamento, né? Como é que a gente faz para esse negócio dar certo? Hoje nós vamos falar sobre os 4 erros que atrapalham nossos relacionamentos. Fiquem à vontade para postar as dúvidas de vocês. A Débora está nos ajudando pelo Insta, a Elaine está nos ajudando pelo YouTube. Então, se eu não ver, se passar alguma coisa, elas vão chamar aí a minha atenção, tá? Quando nós nos casamos, vocês sabiam que quando nós nos casamos, nós conhecemos apenas 10% daquela pessoa com quem nós resolvemos viver o resto da nossa vida? E eu pergunto para vocês, e de vocês e de nós, quanto nós conhecemos? Se bobear, gente, nós conhecemos menos que esses 10%. Ocorre que, com a convivência, aquela pessoa que está do nosso lado, que no dia do casamento conhecia só 10%, lembrando que é o 10% bom, porque a parte ruim, obviamente, a gente esconde, ela passa a conhecer, a saber mais de nós do que nós mesmos. E muitas vezes, ela... Oi, Janaíma, fala aí de qual cidade você está falando, lindona? E muitas vezes elas acabam sem querer, inconscientemente, usando esse defeito contra nós. E isso acaba impactando muito negativamente no nosso relacionamento. Então, vamos entrar já no primeiro erro que nós cometemos. Lembra o título da live, né? Segredos de um casamento feliz. Para que nós tenhamos um casamento feliz, tem 4 erros que, em maior ou menor grau, todos nós cometemos e que nós precisamos evitar cometer. Primeiro erro, acreditar que o problema é o outro. Gente, eu atendo casais desde 2011, já atendi centenas e centenas de casais. Eu não me lembro de uma pessoa que sentou na minha frente e falou assim, olha, eu tô com um problema no casamento porque eu sou muito chata, eu sou insuportável, eu faço isso, eu faço aquilo. Nunca, gente, isso nunca aconteceu. Normalmente ele é assim, ou ela é assim, ela é assado, ela é mimada, ele é filhinho da mamãe, ele não provê a casa. O problema é sempre o outro. Quando nós acreditamos que o problema é o outro, nós precisamos mudar o outro. Quando nós acreditamos que o problema somos nós precisamos nos mudar. E eu pergunto para vocês, quem é mais fácil mudar? A nós ou ao outro? Então, é muito mais fácil que nós chamemos a responsabilidade para nós, para que a gente entenda que, independente do que esteja acontecendo, eu percebo nas pessoas uma crença muito limitante de que o meu casamento não tem jeito porque o meu marido não quer participar. O meu casamento não tem jeito porque o meu marido não quer lutar, ou a minha esposa não quer lutar. Deixa eu contar um segredo para vocês. É possível você salvar o teu casamento lutando sozinha, por um tempo, obviamente, e ser plenamente feliz e realizada pelo resto da vida. Por que eu falo isso? Porque eu vejo isso todos os dias no meu escritório. Quantos casamentos, quantas pessoas vêm sozinha, o outro não quer saber, o outro não está envolvido, o outro não quer mudar, e aquela mudança, aquela pessoa, quando ela muda a si mesmo, ela provoca
uma mudança no outro e a coisa se estabiliza. Então, é muito importante, primeiro, que tomemos a decisão de chamar a responsabilidade para nós, que paremos de culpar o outro por todas as coisas que acontecem no nosso casamento. O outro, via de regra, ele está errando. O problema é que nós estamos respondendo de forma errada aos erros que ele está cometendo. Então, fica erros contra erros, né? O pastor Cláudio Duarte, ele fala, eu gosto muito, ele fala assim, será que você se casou com a pessoa errada ou você está agindo errado com a pessoa certa? Então, é muito importante isso, não acreditar que o problema é outro, não importa o que aconteça, chame para você a responsabilidade de resolver. Aí você fala assim para mim, mas Clarice, ele não provê a casa. O problema é dele, porque a gente divide as contas, essa é uma reclamação que eu escuto muito, tá, de casais, tanto da parte masculina como da parte feminina. A gente divide as contas, tudo certinho, e ele ou ela nunca faz a parte dele, gasta muito, gasta com bobagem, e eu pergunto assim, se ele não está provendo, se ela não está fazendo a parte dela, quem está? Eu faço, então. Então, de quem é a culpa pelo fato da pessoa não fazer a parte dele? É sua. Mas, Clarice, se eu não pagar a conta de luz, vai cortar. Tá tudo bem, deixa cortar. Mas você não pode também, né, quando o outro chegar, xingar, porque você é incompetente, você é inútil, ficamos sem luz, você só paga isso. Não, gente, eu sempre falo isso para os meus clientes. É com amor. Conforme eu vou falando os problemas, eu já vou dando as ferramentas, tá? Então, quando você for tratar com o outro, é sempre com amor. O esposo ou a esposa não pagou a parte dele, deu ruim. Quando ele chegar, não receba ele com 4 pedras na mão ou ela. Fala assim, olha, cortou a luz, infelizmente eu entendo que não dê para você pagar, mas eu sei com quem eu casei, eu sei que você vai virar esse jogo, eu confio em você e tá tudo bem. Porque se você pagar 1 mês, 2 meses, a outra pessoa não vai cumprir com a parte dela. E é possível, devagarinho, com amor, nós irmos ensinando o outro. Isso vale para marido, isso vale para filho, isso vale para tudo. Ele não me dá atenção, uma outra reclamação que eu escuto muito. Gente, quando a atenção do teu marido, a falta de atenção do teu marido ou da tua esposa te incomoda ao ponto de você colocar em risco o teu relacionamento, faz sentido para vocês que o problema não está nele, mas em você? Faz sentido que você tem uma carência que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada? Por que que eu dependo tanto do outro para ser feliz? Por que que eu dependo tanto do outro para me sentir amada? O que está me faltando? Olha como é libertador quando a gente olha para a gente, olha para o nosso casamento e chama para nós a responsabilidade de resolver. E para de culpar o outro. Tem uma perguntinha da Sandra, como quero fazer isso? Mas eu sou uma bomba relógio. Minha querida, precisamos desarmar esta bomba. Precisamos encontrar o gatilho. Gente, toda bomba vem de um gatilho, de traumas de infância, de situações. Eu vou aproveitar aí o comentário da Sandra para dar um exemplo para vocês acerca do problema que a infância pode estar causando no nosso relacionamento hoje. Imagine, gente, um menino que foi criado numa família, que os pais são separados, a mãe se casou de novo, mandou esse menino morar com a avó, esse menino cresceu com a avó, sem o amor desta mãe, por melhor que esta avó seja, não substitui o amor da mãe. Esse menino, essa mãe tem outros filhos, esse menino cresce vendo esses irmãos ali perto da mãe, sendo amado pela mãe, recebendo um amor que ele não está recebendo, sem senso de pertencimento, nem do lado da avó, porque inconscientemente ele sabe que não é responsabilidade da avó, e nem do lado da mãe, porque a mãe delegou essa função e por isso ele não se sente amado. Imagine que este menino cresce e se casa com uma garota, que os pais também são separados, mas a mãe, olha, se alguém se identificar é mera coincidência, tá? Mas a mãe precisava trabalhar muito para sustentar a casa e essa menina era responsável por cuidar dos irmãos. Então ela tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, fazer almoço, fazer comida, porque se ela não fizesse, a mãe brigaria com ela.
E aí esses dois crescem, se conhecem, se apaixonam e se casam. Gente, que tipo de marido esse homem vai ser? Ele não recebeu amor, ele não conhece amor, ele não sabe o que é amor. Ele vai conseguir dar amor para essa mulher? Muito provavelmente não. Que tipo de mulher esta moça vai ser? Ela vai cuidar, ela vai absorver tudo e ela não vai deixar espaço para esse homem, para esse marido. Então imaginem, esse marido ele já não tem senso de pertencimento desde criança. Aí ele se casa com uma Mulher Maravilha. Ela, por outro lado, vai se sentir muito cansada e explorada, porque a vida inteira ela fez isso na casa dela e quando ela casa, ela quer ter uma história diferente. Mas o nosso inconsciente, ele reproduz na idade adulta aquilo que nós vivemos na infância. Então ele vai escolher um marido que se adeque àquela situação. E esse marido vai buscar uma mulher que também olhe para os filhos, olhe para a casa, olhe para tudo, menos para ele, porque ele não sabe conviver com uma mulher que o ame, que o admire, que olhe para ele, porque ele não aprendeu isso. Então, muitos dos problemas no relacionamento, eles começaram lá atrás, quando nós trazemos isso para a consciência, quando nós identificamos que o outro ele não pode dar para nós aquilo que ele não recebeu. Mas, Clarice, se ele nunca teve amor, ele nunca vai amar? Sim, se ele tomar uma decisão de amar, ele vai amar. Mas o que eu tenho aqui, gente, de cliente que traz para a consciência tudo o que viveu na infância, traz para a consciência os males que isso está causando no relacionamento, e eu vejo e eu acompanho o esforço diário desta pessoa para mudar o comportamento. Imagine quem nem tem consciência, imagine quem nem sabe que é isso que está atrapalhando o casamento. É muito mais difícil. Este é o momento, mais uma vez, de nós olharmos para nós, entendermos de que forma nós podemos ajudar o nosso cônjuge para que o relacionamento se fortaleça. Uma outra situação muito comum, né? É a questão da agressividade. Gente, nós não estamos falando aqui de relacionamento abusivo, tá? Que tem agressão física, agressão verbal. Mas sabe aquele marido mais esquentado, que teve um dia difícil, que vira e mexe e dá uma resposta atravessada? Clarice, como é que eu lido com isso? Meu marido vive emburrado. Essa é outra reclamação também muito comum. Meu marido vive emburrado, minha esposa vive emburrada. Gente, por que que o emburramento dele te incomoda tanto? Ele tem todo o direito de emburrar. O que ele não pode é te tratar mal porque ele está bravo ou triste com alguma situação da vida cotidiana dele. Então, cabe a você, com amor, colocar uma situação de respeito entre o casal. É óbvio que você não vai fazer isso no momento em que ele está bravo, no momento em que ele está nervoso. Eu sempre falo, tem um outro momento no curso de casal que eu vou dar, eu ensino uma ferramenta para você saber a hora certa de tratar os conflitos no seu relacionamento. Porque, via de regra, nós não sabemos essa hora de tratar esses conflitos. Então, vou ensinar uma ferramenta específica para você saber qual é o momento certo e de que forma você trata um conflito no seu relacionamento. Vamos falar do segundo erro que eu também vejo muito. Falar muito e agir pouco. Sabe aquela situação que a pessoa, é a última vez, eu não aguento mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu não suporto mais isso. E ela fala, fala, fala e nunca muda. E o outro, com o tempo, ele vai se acostumando com essa fala. E esta fala vai perdendo o efeito. Galera que está entrando, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Boa noite, Rafael, boa noite, Denise. Coloquem aí para mim a cidade de onde vocês estão falando, eu gosto muito de saber de qual cidade aí vem a minha audiência, tá? Gratidão enorme, se tiverem dúvidas, vão colocando no chat para mim, tanto o pessoal que está no YouTube, quanto o pessoal que está no Instagram, e na medida do possível, eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Clarice, como é que eu mudo essa situação de falar muito e agir pouco? Eu sempre oriento também. Você não tem que ficar anunciando os seus próximos passos.
principalmente se você não tem certeza que vai cumpri-los. E tudo que a gente fala sobre forte emoção, dificilmente a gente cumpre quando se acalma. Então, você tomou uma decisão, tá? Sei lá, o seu marido sai e toda vez que sai ele bebe e você não gosta que ele bebe, você passa vergonha, tal. Decida que não vai mais sair. Decida que quando ele beber, você vai vir embora. Você sabe que o limite dele é 2 cervejas. Se ele tomar mais que 2, ele fica bêbado. Ele tomou 2 cervejas, meu amor, eu acho que já deu o seu limite. Não, só mais uma. Então, tá ok, você pode ficar tomando, eu vou embora, tá bom? Tá tudo bem. Não é emburrar, não é fazer birra, não é fazer cara feia. Chama o Uber e vai embora. Eu garanto para vocês que da segunda, da terceira vez, ele vai pensar 2 vezes, mas não, o que você faz? Você fica lá do lado, emburrada, xingando, volta para casa, xinga mais um monte, fala que nunca mais vai sair com ele se ele não parar de beber, e no outro final de semana tá lá junto de novo, repetindo os mesmos erros. Então eu essa parte, adoro quando vocês se identificam, porque quando tem identificação tem mudança, né? Eu sempre falo isso, a gente só muda aquilo que a gente tem consciência, tudo que nós negamos nós não conseguimos mudar. Então eu fico muito feliz quando vocês se identificam com as coisas. Segunda estratégia, né? Já ensinei a primeira estratégia lá no primeiro erro, segunda estratégia no segundo erro. Não fique comunicando os seus próximos passos, principalmente se você não tem certeza que vai cumprir esse passo. Tá fazendo sentido para vocês, galera? Comentem aí se vocês estão gostando, se está valendo a pena. Outra coisa muito comum, né? No segundo erro de você falar e não fazer é a questão das contas que eu falei lá no primeiro erro, né? Quando um não paga a conta, aí você vai lá, paga a conta e briga, xinga. Eu falo, gente, não paga e não briga. Simples assim. Deixa, cortou a luz, tá tudo bem. Uma vez que você deixar cortar a luz, no próximo mês ele vai priorizar, ou ela vai priorizar quem for responsável aí pela conta, né? Terceiro erro, para nós termos um casamento feliz. E esse erro, gente, ele é um dos que mais impacta. Quando nós ignoramos a história pessoal da outra pessoa. E pior que ignorar a história da outra pessoa é nós usarmos isso contra ela. Porque aquela ferida que ela tem é um ponto fraco dela. Então, a pessoa vem de um relacionamento difícil com os pais. A pessoa tem um pai, uma mãe muito difícil. Aí, qualquer briguinha de casal, você fala assim, parece seu pai, parece sua mãe, igualzinho, tá vendo? Por isso que ninguém te suporta, por isso que nem tua família te suporta. Então, assim, se você conhece a história pessoal daquela pessoa, respeita, não ignore. E entenda de que forma essa história pessoal vai impactar na tua vida. Outro caso muito comum que eu pego é de traição. As primeiras vezes que meus clientes vêm, eles ficam chocados quando eu falo assim, nem todo homem que trai é safado. Às vezes a pessoa tem uma programação mental da infância para trair. Às vezes a pessoa vem da infância com uma programação mental, com um vício em pornografia. Quantos clientes, gente, já choraram na minha frente que ama a esposa, que não quer perder o casamento, mas não consegue parar de trair. É igual usar droga. Fala, Clarice é mais forte que eu. Eu amo a minha esposa, eu não quero perder meu casamento. Ah, mas eu não perdoo. Ok, então tá bom. Se você não consegue perdoar, é o que eu falo. Você tem que respeitar, né, o teu ser, o teu coração. Mas se você consegue perdoar, entenda. Procure entender e ajudar. Tudo tem cura, tá? Tudo tem cura. Desde que a pessoa entenda que ela tem uma doença e ela precisa de um tratamento. Pessoas que tendem a trair, principalmente homem, tá? Muito provavelmente tem problemas com a mãe, tem raiva da mãe, ou a mãe abandonou. Então, esse homem, ele cresce odiando a mãe, só que esse ódio, eu falo odiando, gente, esse ódio é inconsciente, tá? A pessoa não tem consciência. Se você falar para ela, você odeia sua mãe, ela fala, é mentira. Quando chega uma cliente para mim com demanda de traição, a primeira coisa que eu pergunto é, como é o relacionamento dele com a mãe? E em 80%, 90% dos casos, é um relacionamento ruim. Está no inconsciente coletivo da criança que a mãe é a melhor mulher do mundo.
Quando esta mãe, de alguma forma, ela maltrata esta criança, ela manda para o inconsciente desta criança uma mensagem de que essa criança não é amada ou que essa criança não foi desejada e por alguma razão esta criança pega ódio desta mãe, quando ela crescer por tabela, ela vai querer fazer sofrer todas as mulheres que entrarem na vida dela, inclusive filhas mulheres, se ela tiver. Ela vai hostilizar, ela vai tratar mal, ela vai ter dificuldade de amar. Isso na cabeça da criança cria um trauma para o resto da vida. A mesma coisa a menina que foi abusada pelo pai, pelo padrasto, que de repente contou para a mãe e a mãe não deu a devida importância. Esta menina, ela nunca vai confiar em ninguém. E aí, quando ela casa e o marido fala assim, eu te amo, ela não acredita neste amor. E o que a gente faz quando a gente não acredita em alguma coisa? A gente testa. E essa pessoa, ela começa todos os dias, ou toda semana, ou de tempos em tempos, fazer coisas para testar o amor do outro, para ter certeza que o outro a ama de verdade. E isso também tem acabado com muitos casamentos. Só de você trazer para a consciência que você está fazendo coisas que você não deveria, para testar o amor do outro. Às vezes o marido, por exemplo, não gosta que a mulher use uma roupa mais curta e ela usa só para provocar, porque ela fala assim, se ele me ama, ele vai suportar. Às vezes a mulher ou o marido quer fazer do outro empregado, porque ele fala assim, se ele me ama, ele vai suportar. Eu já atendi histórias, casos, por exemplo, do menino crescer vendo a mãe apanhar do pai. E aí a mãe, ao consolar aquele filho, ela falava assim para ele, a gente suporta muitas coisas quando a gente ama. E na cabeça daquela criança, ele não entendia que a mãe suportava aquilo porque ela amava ele, né? Ele entendia que se a pessoa te ama, você pode bater nela. E este menino, ele vai crescer e ele vai bater nessa esposa, ele vai agredir essa esposa, fisicamente, inclusive. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje no nosso casamento, eles decorrem da infância. A nossa história pessoal, ela não pode ser ignorada. Eu brinco muito com as minhas filhas, quando elas começam a namorar, e os adolescentes que eu atendo também, quando eles falam para mim, Clarice, estou namorando, eu falo, pergunta tudo. Pergunta como que é o casamento dos pais, pergunta se tem filho, se não tem filho, se é separado, se não é separado. Por quê? Porque tudo isso nos dá indício de possíveis problemas lá na frente. E a gente já começa a trabalhar hoje para resolver. Sim, Débora, tem conserto sim, tá? É só as pessoas terem consciência, como eu disse, né? Você só muda aquilo que você aceita. Quando a pessoa olha e fala, nossa, então eu sou assim por causa disso, nesse dia ela consegue mudar. Alguns, só de trazer para a consciência, o inconsciente já faz o serviço pesado, outros não. Eu tenho cliente que descobre e já muda do dia para a noite. E eu tenho cliente que eu acompanho o esforço da pessoa. Às vezes ele chora na minha frente, ou ela, e fala, Clarice, eu não quero mais reproduzir o comportamento da minha mãe, eu não quero mais reproduzir o comportamento do meu pai, pelo amor de Deus, como é que eu tiro isso de dentro de mim? Muitas vezes eu ouço isso. Então, para uns é mais fácil, para outros nem tanto, mas todos têm conseguido, em maior ou menor grau. Os indicadores de sucesso que eu tenho visto são muito, muito maiores que os indicadores de insucesso, tá? Então, leve a sério a história pessoal daquela pessoa com quem você está se relacionando, tá ok? E se você está na pista, se você está solteiro, está procurando alguém, olhe direitinho. Qual foi a história pessoal? Observa os sinais, quais os problemas. Uma vez a minha filha falou assim para mim, mãe, eu conheci um rapaz, ele é tão bom, ele é tão perfeito, ele tem um coração, mãe. Ai, eu tô apaixonada. Mãe, ele não sabe falar não para ninguém, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei ouvindo, falei, filha, isso não é bom, não. Ela falou, por que não? Eu falei, isso tá com cara de rejeição, de abandono, a necessidade de mostrar para os outros que você é bom. Tem angu, tem caroço nesse angu. E tinha caroço no angu. Né? Então, é muito importante você observar os sinais
que decorre daquilo. É uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, sim, mas tem traumas que precisam ser trabalhados, como eu trabalho os meus até hoje, e todos nós, em maior ou menor grau, temos traumas que precisamos trabalhar. Quarto erro, que é muito importante também, querer pôr o outro na sua forminha. Quem nunca quis colocar o outro na sua forminha? Imagine aquele menino que foi criado ou por essa avó, que dava tudo na mão, fazia tudo por ele, ou por uma mãe que o mimou, o paparicou demais, e essa criança cresceu sem nunca ter que colocar a cueca no cesto de roupa suja. Ela sempre tinha alguém que fazia tudo por ela e para ela. E aí essa pessoa se casa com aquela moça que, quando criança, tinha que fazer tudo dentro de casa, que tinha que ter, a Débora queria na minha forma toda, que tinha que fazer tudo certinho, eu na vida, né, sobrinha? Que tinha que fazer tudo certinho, porque senão a mãe batia. Gente, se esse moço deixar um chinelo fora do lugar, faz sentido para vocês que é a Terceira Guerra Mundial na casa? Uma vez eu atendi um casal quase separando, sem mentira nenhuma, gente, por causa da louça do jantar. Os dois trabalhavam, só que ele não pedia o dinheiro dela, ela trabalhava porque ela queria, ele sustentava a casa e na cabeça dele, ele estava fazendo a parte dele, que era sustentar a casa. E ela chegava em casa de noite, ela fazia a janta, preparava alguma coisa para comer, mas ninguém queria lavar a louça. Ele falava, eu não vou lavar, porque ele achava que não era obrigação dele, porque ele pagava todas as contas da casa. E ela falava, eu não vou lavar, porque eu trabalhei o dia inteiro e eu não sou sua empregada. Eu falei, gente, eu vou comprar uma lavadora para vocês, porque não tem condição um negócio desse. Então, é tão... Você vê, um casamento balançar por coisas tão bobas, gente. Não é nas montanhas que nós tropeçamos, são nas pequenas pedras. Eu brinco, né, que meu marido está assistindo a live, e eu falo assim que desde muito cedo ele teve que escolher entre ter um casamento harmonioso e uma casa organizada, porque em casa é o contrário. Ele é o organizado e eu sou a bagunceira. Então, eu não caibo na forminha dele. Se ele ficar chamando a minha atenção todos os dias, porque tem coisas fora do lugar, vai dar ruim. E se eu ficar chamando a atenção dele todos os dias por causa da neurose dele com casa limpa, em que pese ele já desistiu, também vai dar ruim. Então, o que nós fazemos? Nós respeitamos. Nós vamos até o limite de cada um, depois viu que está difícil, a gente senta, a gente conversa. Gente, tudo que eu estou falando aqui não vai garantir o casamento perfeito, tá? Porque nem o meu casamento é perfeito, mas vai afastar o fantasma do divórcio. Você vai ter um casamento feliz, você vai saber resolver seus problemas, você vai olhar por um outro prisma. As pessoas chegam aqui, elas pintam o cônjuge para mim como assim um demônio. E eu ouço aquilo, e eu falo para a pessoa assim, engraçado, né? Eu estou conhecendo o seu cônjuge pelos seus olhos, e ainda assim você não conseguiu me convencer de que ele é um demônio. Será que você de verdade acredita nisso? Qual que é a história de vida dele? Será que você está sendo empática? Será que você está entendendo a dor dele ou você quer que ele entenda a sua? Você quer que ele caiba na tua forminha, mas você não faz questão de nem saber qual é a forma dele. E não raras às vezes aquela pessoa sai daqui com um outro olhar acerca do parceiro, né? Eu sempre falo, o fato do outro não te amar da forma como você criou a expectativa que ele te amasse, não significa que ele não te ame com toda a força do coração dele. Gente, eu sempre falo isso, quem me segue, quem me acompanha já sabe, eu sou casada há 22 anos, eu nunca ouvi um eu te amo do meu marido, nunca. Ele não fala nem se puser uma arma na cabeça dele. O dia que ele falar, eu acho que é capaz de infartar e morrer. Então, não estou preparada para essa informação. Não estou preparada. Ele não fala. Por muitos anos, eu infernizava a vida dele. Que ele não me amava, que onde já se viu, que ele não sabia o que era amor. Hoje eu entendo, eu não preciso pôr ele na minha forminha. Eu entendo que esse é o jeito dele. E eu pego no pé dele para falar para as meninas, né? Para piorar a situação, eu tive 2 filhas mulheres, né? Para a mulher isso é importante, porque se o pai não fala, ela não vai acreditar
no amor do marido. Então, eu sempre falo para ela, né? Sempre falo para ele, fala que você ama, fala que você ama. E para elas eu falo, gente, se não falar, tá tudo bem, importante que você se ame. E essa semana ele deixou um bilhete na lousa para minha filha e ele escreveu, papai ama. Gente, que essa menina tirou o sarro de mim, porque ela tinha ouvido um eu te amo dele e eu nunca. Porque para ela aquilo é muito importante, para mim já foi. Hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu não dependo mais disso e eu tenho certeza que ele me ama com toda a força do coração dele, por mais que ele não expresse isso em palavras. Temos uma dúvida da Sandra. Clarice, quando a mãe é falecida, implica na história da traição? Sim, implica, tá? Independente se a pessoa está viva ou está morta, o que nós estamos vivendo hoje na nossa vida, via de regra, tá? É óbvio que tem lá as exceções, mas via de regra, são histórias que nós vivemos do 0 aos 7 anos de idade. E principalmente naquela fase que a gente não se lembra. Olha a importância da infância, gente. O pessoal falava que Freud era louco, né? Mas ninguém conseguiu derrubar as teorias dele até hoje. E quando ele fala das fases psicossociais da criança, vou dar só um exemplo aqui, tá? Que isso aí é tema para uma aula de dia inteiro. Mas eu vou dar só um exemplo. A criança do 0 a 1 ano e meio, 2 anos, ela está vivendo uma fase que na psicanálise nós chamamos de fase oral. Quem é mãe, quem é pai aqui, vai entender o que eu estou falando. É a fase que a criança leva tudo à boca. Tudo que ela pega, se ela pôr a mão no cocô do cachorro, ela vai pôr na boca. Porque ela sente o mundo pela boca. Ela percebe o mundo pela boca. E o prazer dela vem pela boca. Então, tudo que ela pega, ela leva à boca. Quando os pais, eles não têm sabedoria para lidar com isso, eles ficam toda hora, você caca, joga, não presta, não mexe, tudo você quer pôr a mão. Freud chamava isso de castração, né? Quando ela não é bem feita. Esta criança, na idade adulta, ela tem uma tendência maior a desenvolver vícios relacionados à boca. Então, comer demais, vício por bebida, uso de droga, ou ela fica uma pessoa prolixa, que fala demais, que não dá sentido às palavras. Então, tudo que vem pela boca, esta criança pode desenvolver na idade adulta. Depois nós temos a fase anal, temos a fase oral, que é que eu falei, depois temos a anal, a fálica, e cada fase vai ter o seu problema. Tem pessoas que têm problema em todas as fases. Aí fica aquele adulto que precisa de muita terapia para entender o que aconteceu em cada fase. Então, é muito importante, gente. Olha para a sua história pessoal. Né? Se o seu cônjuge está assistindo essa live com você, ou se você vai mostrar essa live para ele depois. Aliás, esse é outro desafio que eu vou enfrentar depois, né? Conseguir deixar essa live gravada. Que eu já estou me superando, conseguindo falar com o YouTube e o Insta ao mesmo tempo. Mas se eu conseguir deixar a live gravada e você mostrar essa live para o seu cônjuge, é bom que cada um olhe para si. Lembra que eu falei lá no primeiro erro? Olha para você, não jogue a culpa no outro, procure entender qual problema a tua infância está desencadeando na tua vida adulta hoje. Qual impacto negativo está trazendo para o teu relacionamento hoje. As pessoas reclamam muito comigo, eu amo viajar. Meu marido não gosta. Amanhã nós marcamos uma viagem, pensa na energia que esse homem está gastando, ele deve estar dando risada agora, para me fazer mudar de ideia. Ele está gastando, gente, uma energia que vocês não têm noção. Porque, para mim, vai para a praia, vai chover. Dane-se, eu quero estar na praia. Melhor chuva lá do que chuva aqui. Eu não faço questão. Ontem eu falei para ele, eu não preciso de sol para ser feliz. Eu sou feliz com chuva, sou feliz com frio, sou feliz com calor. Eu não preciso de circunstância, de tempo para ser feliz. Então, ele não gosta de viajar e eu gosto. Como é que nós resolvemos isso? Eu respeito o direito dele de ficar em casa. E ele respeita o meu direito de viajar. Então, de tempos em tempos, eu viajo sozinha. Eu amo fazer cruzeiro. Ele não gosta, tá tudo bem. Eu não vou deixar de fazer por causa disso. E não é isso que vai acabar com o meu casamento. Agora, quando você fala assim para o outro, só vou se você for, o pior
acordo que pode ter entre um casal é só vou se você for. Porque o casamento, ele dá certo quando os dois andam juntos, não amarrados. Se você amarrar um casal de águia e colocá-los para voar, eles vão bater e vão se machucar. Então tem que estar junto. O casamento ele é embasado na confiança, no amor, no carinho. Não tem nada melhor do que você estar viajando. O meu cunhado ele é muito diferente do meu marido, ele é muito mais romântico, né? E eu morro de inveja da minha irmã, gente. A gente viaja muito juntas, eu e ela, porque nem o meu marido nem o dela gosta de viajar. Então, às vezes, a gente está na praia, ou está em algum lugar, e ele o tempo todo manda mensagem: eu te amo, estou com saudade, não vejo a hora de te ver. Gente, tem coisa melhor que isso? Você saber que mesmo você viajando, o teu cônjuge está te esperando com amor. Às vezes, a mulher gosta de viajar e o homem gosta de jogar bola. Mas não vai jogar bola, porque domingo é dia da família. Imagine, trabalha a semana inteira, domingo vai jogar bola. Então, ele é obrigado a passar o dia no shopping com você, que ele odeia, né? Ele tem que respeitar o amor que você tem pelo shopping, mas você não pode respeitar o direito que ele tem de estar com os amigos, de estar jogando bola, de estar se divertindo. O casamento dá mais certo, a minha sobrinha falando, com ela, né? Não, Mica, com todo mundo, mas é que ela viaja mais comigo. O casamento dá mais certo quando nós respeitamos o outro, quando nós não queremos colocar o outro na outra forminha, na nossa forminha. Quando eu volto para casa, eu nunca pego meu marido emburrado, ele está sempre de bom humor. Gente, tem coisa melhor que isso? O teu marido respeitar, não ficar com joguinho, não ficar com indireta. Você não gosta, tá tudo bem. É óbvio que nós preferimos viajar com o cônjuge, com o parceiro, é claro que é muito mais gostoso. Mas se ele não gosta, tá tudo bem. Agora, imagine um casamento de 20 anos, igual eu, 22 anos, louca por viagem, como eu sou, e nunca viajar porque o marido não gosta. Pensa no tamanho da infelicidade. Eu quase morri na pandemia, gente, vocês não têm noção. Foi muito equilíbrio emocional para eu não pirar, foi muito uso de técnicas e ferramentas. Porque eu tinha uma necessidade de viajar, de passear, de sair. Um dia eu falei para a Elaine, falei: Elaine, se eu não sair de casa, eu vou ficar louca. Ela falou: vamos fazer um piquenique no Verdano. Estava tudo fechado, nós fomos lá para o Verdano fazer um piquenique. Cada um sabe, a minha mãe dizia, cada um sabe aonde o calo aperta. O outro não cabe na nossa forminha, e nós precisamos respeitar, e nós precisamos entender isso. Galera, tá fazendo sentido para vocês? E hoje, agora, eu quero pedir a permissão de vocês para falar de algo muito importante, algo que começou a queimar no meu coração no início dessa pandemia. O que aconteceu, né? Na pandemia, a minha demanda por casamento aumentou muito, muitos casais me procurando, por conta de não estarem acostumados a conviver, por não saberem como era, né? Conviver. Chegava só de noite, deitava, dormia, no outro dia saía cedo, e de repente esse casal teve que ficar o dia inteiro trancado dentro da mesma casa. E como eu disse para vocês, para mim, a família é algo muito sagrado. Eu lutei muito pela minha família. Gente, eu conto a minha história, meus primeiros 10 anos de casamento, né? O meu marido sabe, foram horríveis, mas não era só culpa dele. Eu também não era santa. Ele chegava em casa e falava assim: o que tem para jantar? Eu falava: pergunta para sua mãe, que ficou em casa o dia inteiro, eu acabei de chegar do serviço. Acho que talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro. Então, muito por minha culpa, o nosso casamento também foi muito ruim. E eu tive que aprender, eu tive que mudar, eu tive que entender muitas coisas que hoje eu ensino para vocês, que deu certo comigo e, graças a Deus, vem dando certo com as centenas de casais que eu já atendi. Então, de tudo isso que eu vi e vivi na pandemia, eu decidi fazer um curso, pensando numa forma de resolver isso. Eu peguei toda a minha bagagem de atendimento, mais de 10 mil horas de atendimento, 12 anos de experiência. Pensa, gente, no tanto de história que eu já ouvi, no tanto de problemas que Deus já me usou para ajudar os casais a resolverem. Então, eu separei os maiores problemas, eu separei as soluções que deram certo e compilei tudo num curso.
para que vocês aprendam a enfrentar as tempestades que todo casamento enfrenta. Clarice, se eu fizer esse curso, nunca mais meu casamento vai ter tempestade? Não, vai ter tempestade, porque sobre a tempestade nós não temos controle. O que eu posso te prometer se você for neste curso? Que você vai aprender a navegar no meio dessa tempestade. Clarice, o que eu vou aprender neste treinamento? Você vai aprender a como restaurar o teu casamento se ele já tiver abalado, independente se o seu cônjuge quer ou não. Gente, não é libertador você saber que você tem esse poder de remar sozinha por um tempo e colocar teu casamento num lugar seguro de novo? E se o seu casamento já estiver bom, você vai aprender técnicas que ele vai ficar melhor ainda e você não vai mais precisar temer as tempestades. Clarice, o que eu vou levar deste treinamento? Você vai levar ferramentas práticas, eficazes, fáceis de serem aplicadas. Algumas parecem até bobas, né? De tão fáceis que são de serem aplicadas. Ferramentas de coach, de PNL, para você aprender a ouvir o outro, a entender a história de vida do outro, com respeito, com empatia, sem julgamento. Quem não quer ser ouvido e entendido, gente, nas suas piores reações? Quem não quer sentir um olhar acolhedor nos momentos mais difíceis? Gente, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme, forte abraço e gratidão infinita pela presença de vocês.